Oi, gente, então vamos falar hoje sobre uma coisa um pouquinho mais séria que eu passei na minha vida, e eu tenho certeza que eu vou pegar alguns familiares, alguns amigos bastante íntimos de surpresa, porque eu nunca me senti à vontade para falar isso. Não que eu não tenha superado, eu não tinha, porque é uma coisa superada, mas mesmo lá no passado eu não me sentia à vontade para falar, porque quando você tá passando por um problema, a coisa que você menos quer na sua vida é que apontem o dedo pra você e te julguem e te mostrem da pior maneira possível que o que você está fazendo tá errado. Não funciona, tá, gente? Fica aí como dica, isso não funciona. O fato é que eu tive bulimia durante alguns anos, tive alguns episódios anoréxicos. Então, gente, pra falar disso de uma forma mais cronológica possível, eu fiz até uma colinha aqui, né, pra mim falar as coisas da forma que aconteceu, até pra vocês entenderem, porque hoje, como estudante de psicologia, eu sei que ninguém é da maneira que é porque simplesmente nasceu assim ou porque quer ser assim. Eu não engordei simplesmente porque eu quis engordar, foi a forma que eu tive de me relacionar com a comida que me levou até o ponto que eu cheguei. Então eu tive uma infância bastante conturbada, problema com os pais. Naquela idade eu não tinha todas as ferramentas psicológicas para entender da forma que eu entendo hoje. Então eu comecei a descontar todas essas emoções em comida. Foi aí que eu me mudei para casa da minha mãe, que era uma rotina completamente diferente da que eu vivia quando eu morava com minha avó. Toda aquela estranheza que aquele ambiente estava me causando, eu descontava na comida. Se eu estava feliz, eu comia porque eu achava que eu merecia comer. Tava triste, aí que eu merecia comer mesmo, e a comida da minha mãe maravilhosa, e ó, comendo que nem louca. Foi aí que eu percebi que eu comecei a engordar, aí pros 14 anos. Eu percebi que minha mãe tinha uma relação com anfetaminas, então sem querer ela me ensinou a forma errada de emagrecer. Então eu achava sempre que pra emagrecer eu tinha que pegar atalhos. Aí eu tomei só uma vez mesmo anfetamina porque eu não me senti bem, eu sabia que aquilo não estava me fazendo bem. Eu tomei uma cartelinha e naquele tempo a gente comprava de forma deliberada na farmácia, não precisava de receita, você só precisava conhecer alguém. Não que isso ainda não aconteça, mas hoje em dia é mais difícil, então eu tomei até um remédio que eu pesquisei, pra não falar besteira aqui pra vocês, já saiu de linha, Moderine, ele me deixava uma morta-viva. Aí eu emagreci bastante, aí depois que eu emagreci um pouquinho, eu fui pra academia, parei de tomar anfetaminas. Então, como tudo que é ruim pode piorar, a gente junta todos esses problemas emocionais que eu estava no momento, com a adolescência, com o pré-vestibular, toda aquela mudança que a gente sabe que ocorre quando a gente é adolescente. Eu resolvo, então, trocar de país. Minha tia, percebendo assim que eu não estava muito bem, que talvez fosse melhor me afastar, eu resolvo trocar de país. Então, temos aí tudo para uma adolescente ser super, hiper, mega feliz. Só que não. Então, nessa mudança de país, eu tinha muito tempo livre, muito tempo na internet, não tinha ninguém vigiando a minha alimentação, querendo saber, porque eu já tinha ouvido falar assim sobre anorexia. Eu lembro que no tempo de Rebeldes, assim, quando ficou bem famoso, a Anaí, uma das principais, falou que ela teve anorexia. Eu até tentei fazer aqui, mas como tinha muita gente ao meu redor, o que eu menos queria era mais gente me vigiando, ou o que eu menos queria era arranjar mais problemas pra mim. Então eu tentei só algumas vezes e não funcionou, e depois esqueci. Aí nesse muito tempo na internet eu achei algumas comunidades, na época no Orkut, primeiro de dietas malucas, era cada dieta louca. E depois, através dessas comunidades, eu fui achando os fóruns e outras comunidades de anorexia e bulimia. Então, eu entrei nesse mundo, comecei a entrar em contato com muitas meninas, e era assim uma rede de apoio muito grande. Eu digo rede de apoio porque ali no grupo a gente se apoiava, a gente conversava sobre os nossos problemas, sobre as nossas frustrações, estratégias, ferramentas para enganar a mãe, para enganar nossos pais, de não comer, estratégias para induzir vômito. Eu tentei ser anoréxica, mas não rolou, gente, porque eu realmente gosto muito de comer, então eu entrei mais de cabeça mesmo, foi na bulimia. E tudo que eu vou falar aqui que eu fiz agora, eu espero que fique claro que são coisas das quais eu não me orgulho. Eu tenho muito orgulho de ter conseguido superar, mas são coisas que são até bastante difíceis pra mim expor da forma que eu vou expor.
Então eu comecei da forma mais simples mesmo. Eu tinha os episódios de compulsão alimentar, comia quantidades enormes de comida e depois enfiava o dedo na garganta. Chega um ponto em que o dedo na garganta não funciona mais e você precisa ir pra escova de dente, soro caseiro. Eu cheguei a ingerir até água com algumas gotinhas de detergente. Então, sendo bulímica, eu usei o método de indução de vômito durante alguns meses, porém, teve uma dessas vezes que eu forcei tanto para induzir o vômito que meu rosto se encheu de vasinhos, assim, como se tivessem, não sei explicar. Meu rosto ficou parecendo um mapa-mundi, ficou assim, péssimo. Então, mesmo que a gente faça isso, a gente é muito ligado a questões estéticas, até porque a gente está fazendo tudo aquilo pra gente se encaixar num padrão, pra gente ser magra, pra gente se sentir bonita. Então eu prometi pra mim mesmo que se aquelas coisas saíssem do meu rosto, eu nunca mais induziria o vômito. E aconteceu, sumiu algumas semanas depois, ainda fui torturada um pouquinho. Mas como não se trata um transtorno alimentar de um dia pro outro, eu arranjei outras maneiras. Foi então que os laxantes entraram na minha vida. Então eu comecei a ingerir laxantes, primeiro com alimentos que eram laxativos, depois com chás, depois com fórmulas naturais, depois eu passei para os laxantes mesmo, tipo do Colax. E como lá na Inglaterra existe uma lei mais rígida assim, para você comprar remédio, existe uma limitação. E como assim, no auge mesmo, eu ingeria de 8 a 10 laxantes por dia, eu fazia todo um estoque, eu rodava todas as lojinhas e todas as farmácias da cidade, comprava a quantidade máxima para ter sempre em casa, porque na minha cabeça eu nunca poderia ficar sem. Então, durante alguns anos da minha vida, de forma muito forte, ou eu induzi o vômito, ou eu usei laxantes. Teve épocas que eu induzia o vômito após todas as refeições. Não somente quando eu tinha episódio de compulsão alimentar, mas de todas as refeições. E o laxantes eu tomava como se fosse tomar café de manhã. Então, eu entendo hoje que esse grupo era uma rede de apoio negativa, porque os frutos, dessas estratégias que a gente criava junto eram frutos nocivos à minha saúde, tanto a saúde psicológica quanto a saúde biológica mesmo, porque eu estava destruindo toda a minha flora intestinal, toda a forma natural de funcionar no intestino com fins de emagrecimento. Foi então que no auge assim dessa loucura toda eu comecei a frequentar, a convite de uma amiga e da mãe dela, Dai, a tia Meire, comecei a frequentar uma igreja evangélica onde eu já frequentava aqui no Brasil e tal. E lá eu conheci uma pessoa muito especial, aquele tipo de pessoa que pelo menos uma vez na vida você deveria encontrar, porque são pessoas de Deus mesmo. E apesar do meu coração de pedra e sempre muito fechada, ele insistiu comigo, acho que Deus falava com ele. Independente da sua visão religiosa, acho que Deus falava assim, vai lá, insiste nessa menina, ela tem um coraçãozinho de pedra, mas insiste com ela que de alguma forma você vai poder ajudá-la. Que é o pastor Sandro, a pessoa extremamente especial, da qual eu sinto muita saudade. E eu passei por tudo isso sozinha, calada. Como eu disse no início do vídeo, eu posso pegar amigos íntimos, meus familiares, minha tia, minhas amigas que moravam comigo. Então, com muita insistência dele, eu comecei a me abrir em relação aos meus problemas que me levaram a ir morar lá, a todas aquelas frustrações que eu tinha. Então, ele me ajudou a compreender melhor os meus pais, me ajudou a compreender todas as pessoas à minha volta. Então todos aqueles problemas que tinham raiz nisso, e a bulimia era uma delas, os transtornos alimentares, porque foi uma forma de eu lidar com as frustrações, com os meus problemas, foi com a alimentação, e isso foi para segundo plano. Eu não tô querendo dizer que foi a religião que me curou, até mesmo porque o transtorno perdurou até o ano passado, mas eu digo que mudou toda a minha forma de ver o mundo, de pensar nas pessoas, me ajudou a me humanizar, a olhar com olhos mais humanos para as pessoas. Então eu lutei com isso durante 8 anos da minha vida, alguns anos mais fortes, outros anos mais fracos, há momentos de que eu não tinha nenhum episódio. Até o final do ano passado eu lutei contra isso. Não era tão forte como
nos anos anteriores, mas em algum momento eu sempre tinha um episódio, tomava um laxante, alguma coisa assim. Hoje em dia eu ainda tenho que lutar contra isso, desde que eu entrei nesse processo de emagrecer de forma natural, porque é muito difícil você fazer tudo errado durante todo o tempo da sua vida, tentar emagrecer da forma errada, usando atalhos, usando laxantes, usando qualquer outros métodos que não os naturais, não os acompanhados de bons profissionais. Então é difícil pra mim me olhar no espelho e perceber que realmente eu estou emagrecendo, por mais óbvio que pareça. É difícil até mesmo quando as pessoas me param na rua pra dizer: nossa, Camila, como você emagreceu, me mandam uma mensagem, qualquer coisa que seja, eu ainda fico assim, será? Eu fico duvidando, porque a minha mente ela ainda tenta me enganar, né? Porque eu fiz tudo errado a vida inteira e agora eu fico colocando os meus próprios resultados em dúvida. Mesmo hoje em dia, quando eu penso em tomar algum laxante, em tomar alguma coisa, eu penso que não, Camila, tá dando resultado da forma natural. Continua do jeito que você tá fazendo, que tá dando certo. Então, o meu objetivo com esse vídeo é, claro, explicar que eu não engordei assim do nada, que tiveram várias contingências que me fizeram ser o que eu sou e estar onde eu estou hoje. Mas principalmente dizer pra quem tá assistindo esse vídeo e não é meu amigo, alguma menina ou menino que esteja passando por isso que eu passei, que é possível a gente quebrar esse ciclo de compulsão alimentar, de bulimia, de anorexia. A gente só precisa se olhar melhor, a gente precisa buscar ajuda. Se não for na religião, vai pra terapia, ou se for com a religião e a terapia também. Se não tem dinheiro para pagar um psicólogo, um terapeuta, procure o SUS dispõe de tratamento gratuito. Procure também as universidades que têm curso de psicologia, que as universidades também promovem terapia gratuita para quem precisa, para quem tem interesse. E eu peço desculpa pela demora em postar esse vídeo, mas era algo bastante complexo pra mim, porque apesar de eu postar a respeito do emagrecimento, que é uma coisa óbvia, todo mundo tá vendo, então é algo que eu não conseguiria esconder, é muito difícil falar sobre isso porque é algo muito íntimo. Então, não é a mesma coisa de postar minha rotina de exercício, minha rotina alimentar no Instagram, no Facebook ou no Snapchat. É algo que eu escondi durante muito tempo. Então, por isso a minha demora em postar. E se por algum acaso do destino, alguma daquelas meninas que participavam naquelas comunidades comigo e estão assistindo esse vídeo, me manda um e-mail que vai estar aqui no box de inscrição, dê um sinal de vida que eu vou adorar saber que vocês estão bem, que vocês já estão magrinhas, que vocês já superaram todos aqueles problemas, ou que ainda estão nessa vida de tentar emagrecer. Então eu espero ajudar as pessoas de alguma forma, esclarecer algumas coisas. E é isso, gente. Beijo, obrigada.